Shalom, Shalom Adonai Aleichem, que a paz do Senhor esteja sobre vocês, a plenitude palpável e que nós podemos sentir da parte daquele que era, daquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar conhecimento da Bíblia Sagrada aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 4, no seu primeiro versículo, que nos diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Glórias a Deus. O texto, na língua bíblica, ele fala algo que dá margem a algumas interpretações. Algo muito interessante que é defendido por alguns é que este texto, como Adam yad'a et Hawa ishto ותהר ותלד את קין ותאמר קנתי איש את אדוני, é que esse Kaniti ish et Adonai signifique adquirir um varão que é o Senhor. Então, existe algumas pessoas que defendem esta tradução, o que é muito interessante, porque no capítulo anterior, Gênesis, no capítulo de número 3, assim que Eva e Adão, movidos pela astuta serpente, se decidiram em desobedecer à vontade de Deus, e vêm os decretos divinos. E quando então Deus ele dá decretos e juízo sobre cada uma das personagens, a Bíblia ela também fala da misericórdia de Deus em adocicar estes decretos para com o homem e para com a mulher. E quando a Bíblia ela fala em uma profecia para a mulher, no seu versículo 15 do capítulo 3, disporei inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, a Bíblia ela promete um descendente à mulher, e que esse descendente ele feriria, ele esmagaria a cabeça da serpente, aqui retratada como o diabo, Satanás, e que esse descendente ele sofreria uma retaliação. Esse descendente ele seria ferido no seu calcanhar, que inclusive aí o calcanhar, a palavra akev, que é calcanhar, é também ligada à palavra Jacó, Yaakov, significando que Jacó, nos últimos tempos, ou seja, o povo de Israel, estaria prostrado perante o corpo do ungido, do Cristo. Como assim? Porque a Bíblia ela relata o governo humano como uma estátua de um homem. No livro de Daniel, capítulo de número 2, aquela visão que Daniel vê uma estátua, e ali ele vai vendo os reinos, com os minérios, as pedras mais preciosas, e ali vai abaixando a qualidade delas, até ver nos últimos tempos um império que é comparado a ferro e misturado com barro, que é os pés e os dedos daquela estátua, se referindo ao governo anticristão incorporado por Satanás e os anjos decaídos, que estarão atuando depois de uma batalha que estará acontecendo no céu. Então, aqui há um corpo tratado como uma imagem de um homem, que é justamente os impérios que vêm desde a Babilônia, do
sétimo século antes de Cristo até o tempo do fim. Então também existe o corpo de Cristo, o corpo vivo do Cristo. E aqui ele retrata que Cristo ele também seria ferido no calcanhar pela serpente, significando que nos últimos tempos a serpente, o inimigo, correria atrás de Jacó. Por isso que existe a angústia de Jacó. Existe aquele que é chamado no livro de Jeremias, o profeta, mas é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Então este tempo que é chamado também de dia do Senhor, é um período de anos, muitos anos, que vai se estendendo. Ele inicia-se no arrebatamento da igreja, a grande tribulação, milênio, e se finda então no juízo do trono branco, quando são desfeitos os céus e a terra, e então entra no juízo do trono branco. Então, a palavra do Senhor, ela fala a respeito de Jacó aqui também, porque agora Jacó, que antes nascera com o seu nome, aquele que agarra ao calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, e Jacó, agora, ele estaria junto aos pés do Cristo, no tempo do fim, do Cristo verdadeiro, porque haveria uma grande perseguição para os judeus e os israelitas, conforme está escrito, no tempo do fim. E Jacó, Israel, seria o alvo desta perseguição da serpente, retratado no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Aquela mulher que tem 12 ali joias, né? 12 diademas sobre a sua cabeça, se referindo às 12 tribos de Israel. E aquela mulher, ela então está sendo perseguida pelo dragão, que atirado na terra, né, se transforma em uma serpente que jorra água contra aquela mulher, mas a terra socorre, e então o dragão, a serpente, vai pelejar contra a sua descendência, aqueles que restarem na terra. Então, a Bíblia, ela está fazendo, desde o início, ela está contando uma grande profecia comparada a todo o restante das Sagradas Escrituras. Nós vemos então que aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, Deus ele promete um descendente a esta mulher. E este descendente desta mulher, ele começou a ser a esperança para Havá, ou Eva, para aquela que é vivente, aquela que é a mãe de todos os seres vivos. Então, conforme o significado do seu nome, conforme Adão lhe deu, a palavra ela nos diz que agora Eva, ela conhecendo, sendo conhecida, tendo uma relação com Adão, com o homem, ela concebeu e ela gerou a Caína, que significa aquele que possui, ou possessão, aquele que possui alguma coisa, ou posse relacionado a isso. E ela fala então adquirir, porque Caína significa adquirido também, a posse, possessão, aquele que possui, nesse sentido. Adquirir um varão, Kanti Ish et Adonai. Então, aqui existe novamente esse objeto direto, que é o et, como no primeiro versículo da Bíblia, quando após ali o substantivo céus, da onde que fora criado, ali existe, após o verbo, na verdade, né, existe aquela partícula et, que significa primeiro e o último, primeira e a última letra do alfabeto, que traz o sentido também da palavra sinal, né, que significa também o rei Messias. Então,
adquirir um varão, um homem, et Adonai. Então ali existe essa partícula novamente para dizer que aquele varão que for adquirido, ele foi adquirido pelo Senhor. Mas existem traduções e existem tradutores, existem homens entendidos que interpretam este versículo como Eva dizendo adquirir um varão que é o Senhor, por causa também desta partícula, et. Então, associa o varão com o próprio Senhor, ou seja, adquirir um varão, o Senhor. Então, aqui dentro dessa perspectiva, a esperança que Eva tinha era que, vindo um descendente dela, um filho, ele terminaria com aquela dor, ele terminaria com tudo aquilo que agora, não somente ela, seu esposo, mas a natureza estava sofrendo. Eles estavam vendo toda a decadência, eles estavam sentindo e comparando o que era antes do que agora é, e a decadência tendo uma supraconsciência do que sucederia lá na frente, do quão regressiva foi as suas decisões, e que agora as consequências estavam na porta, e que eles morreriam, e que eles agora teriam que, tomando dessas consequências, carregar, vamos assim dizer, a cruz. Então nós vemos que agora Eva, ela feliz com o fato de que ela vai conceber, conforme o Senhor havia dito, ela talvez, nesse entendimento, colocasse o nome ali de Caina, que significa adquirido, aquele que possui, ou o que tem o possuidor, aquele que tem a posse, porque no seu entendimento ele restauraria, no seu entendimento, o entendimento de Eva, ele talvez restauraria todas as coisas, porque ele era o descendente, mas não era da forma como ela pensava. Todavia, nós vemos que também nasceu a Eva, Abel, Hevel, que significa vaidade, que significa algo vão, que significa como uma bolha que é levada pelo vento e já não mais é, algo que não se deu tanta importância. Então, ali, Caim, ele aprende a profissão de seu pai, Adão. Agora Caim, ele sendo um lavrador da terra, ele começa a cultivar a terra. E agora, também, Abel, ele começa a cuidar de ovelhas, ele começa a cuidar de gado, e ali, então, ele começa a cuidar de animais, então ele se torna um pastor. Porém, o culto a Deus, a adoração a Deus, as primícias, elas sempre existiram, e não como no sentido de que eles, desde o princípio, se alimentavam do sacrifício de animais, porque Deus havia prometido, Deus havia ordenado que eles se alimentassem de ervas e tudo mais. No entanto, a Bíblia nos diz que Caim, ele oferecendo a Deus do fruto da sua terra, do fruto da terra, ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Algo ali como de costume, talvez observando ao seu pai, analisando a forma como que o seu pai vivia. E também, agora, Abel, no versículo 4, ele, por sua vez, vai oferecer as primícias, os primeiros animais que ele tinha do seu rebanho e o melhor dos seus animais. Então, Deus, ele sondando, ele vendo aquilo que havia no coração.
de Caim e aquilo que havia no coração de Abel. Ele recebeu o que havia no coração de Abel, porque ele fez de bom grado, porque ele, sabendo que o melhor foi o que Deus já havia feito por ele, e que agora também nada melhor e mais justo do que devolver o melhor que é de Deus. Mas agora, ele compreendendo a lei das primícias, ele pega os primeiros animais, os primeiros frutos e o melhor deles. O que talvez ele poderia se aproveitar daquilo, do mais gorduroso, do melhor, ele oferece a Deus em sacrifício, em oferta. Mesmo que ele não se aproveitasse no sentido de se alimentar daquele sacrifício, mas eles sabiam que tinha uma necessidade, que era da terra. A terra, ela tinha que receber um adubo, ela precisava de receber, de vez em quando, ali, animais, algo que pudesse voltar nutriente à terra, aqueles animais. Então, nesse sentido, porque então, futuramente, após o dilúvio, que Deus autoriza que eles se alimentem de animais, Abel aqui, dentro deste pensamento, ele sacrificava também pensando na terra, ele sacrificava também pensando no ambiente e naquilo que ele produziria também. Então, ele estava também cumprindo o mandamento anterior que Deus havia dado para Adão, quando disse que para ele deveria cuidar do jardim, ou do lugar, do ambiente, da terra, ele deveria lavrar a terra pela qual ele foi formado, ele voltaria também. Então, ali ele estava fazendo um sacrifício, ele estava oferecendo uma oferta para Deus, sabendo que havia um benefício por detrás disso tudo, não somente para ele, mas para um todo. Assim, dentro deste pensamento, nós vemos na Bíblia Sagrada que existe uma oferta, existe um sacrifício, e que Deus ele não é um ser egoísta, como as pessoas pressupõem ou imaginam, mas que tudo que os homens fazem em direção a Deus, eles estão praticamente fazendo para si mesmos. Os homens não podem fazer bem algum a Deus nesse sentido, porque Deus é infinitamente superior a tudo. Porém, existe uma cadeia, existe um ciclo que Deus ele criou e que tudo faz parte de um todo e tudo está sendo abençoado, beneficiado. Assim também, quando nós ajudamos, quando nós contribuímos, quer seja de forma financeira, quer seja de forma material, quer seja até mesmo de forma afetiva, ou com palavras, principalmente, palavras de vida, em tudo, este sacrifício que é agradável a Deus é também uma oferta que não só beneficia a Deus, não, mas beneficia nós, um todo, beneficia as almas. Para isto, Deus, antes do homem cair em transgressão no Éden, Deus, no seu capítulo de número 2 de Gênesis, ele fala a respeito de que o homem fora criado e fora tomado para dominar o jardim, e então para lavrar a terra, guardar e lavrar ela. Porém, não existe a palavra terra, não existe a palavra solo ali naquele texto. Quando nós vemos que o verbo guardar e o verbo lavrar, ele está no feminino. Quando a palavra jardim, Gan, a palavra jardim do Éden, Gan Eden, ela é masculina. E quando então Deus ele fala para guardar e lavrar ela, ele está se referindo não só
ao ambiente jardim, mas no versículo anterior ele fala a respeito da alma, que é o substantivo feminino da qual o verbo está se referido. Ele está falando a respeito de guardar e lavrar, cultivar a alma que da terra foi formada, que da terra, que o corpo ele foi formado da terra, mas a alma que está dentro do corpo necessita daquilo que está no solo, na terra. Então existe uma necessidade de guardar a alma e também de cultivar ela. Existe uma necessidade de guardar a terra, o jardim, o ambiente e cultivar ela. Então nós vemos que existe aí algo neste ensino em que uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus, ele também beneficia tanto aquele que oferta, aquele que sacrifica, como um todo, como almas, como ambiente. Então, nos é ensinado que nós não devemos deixar de abençoar, nós não devemos deixar de ofertar, nós não devemos deixar de estender as mãos, nós não devemos deixar de ajudar, de contribuir. Porque o sacrifício, uma oferta, ela nesse sentido beneficia um todo. Existem pessoas que dizem: eu não vou contribuir com determinada instituição, eu não vou ofertar, dar dinheiro para homem, eu não vou nem sequer estender as minhas mãos para dar um prato de alimento a pessoas, não simplesmente de dentro de uma instituição, como também por aí afora. E existe sim pessoas necessitadas que procuram instituições religiosas e tudo mais, né, nestes momentos de suas vidas. E que inclusive até nos tempos bíblicos, Jerusalém, por exemplo, os irmãos de Jerusalém que passavam muitas dificuldades financeiras, a Bíblia fala que, ali nas cartas de Paulo, para que os irmãos pudessem ajudar os irmãos de Jerusalém, que passavam assim por estas necessidades. Então, por isso ele fala principalmente aos domésticos da fé, os de casa, principalmente eles. Então, nada mais justo do que abençoar alguém que está dedicado à obra, alguém que está dedicado no ofício sacerdotal, no ministério espiritual. Porque estas pessoas, elas se portam como sacerdotes, líderes serviçais, tal como, por exemplo, os sacerdotes, a tribo de Levi, que recebiam as ofertas e os dízimos e tinham a responsabilidade de ir atrás dos órfãos e das viúvas e dos necessitados e compartilhar, para que nenhum deles houvesse falta. Então, dentro deste texto, nós podemos compreender que os pensamentos de Deus, ele não é um pensamento de um ser imperador, de um ser egoísta, excêntrico, mas que ele pensa em nós, ele pensa em um todo. A Bíblia, ela fala então que Eva, tendo Caim e Abel, ela põe um nome insignificante em Abel, cujo nome significa vaidade, vão, como uma bolha que o vento leva, que história já não mais é. Então, para o primogênito, para Caim, ela põe o nome de aquele que possui, adquirido, põe esse sentido. Porém, Deus ele analisa o que está no profundo do ser, ele analisa as obras, as atitudes dos homens. Deus ele não simplesmente olha o que o homem sente ou pensa,
porque muitos sentem e até mesmo pensam, mas a ausência das suas atitudes, elas não são equivalentes àquilo que eles pensam, àquilo que eles sentem. Porque alguém pode dizer, eu sinto amor por aquelas pessoas. E ela tendo condições de fazer alguma coisa, ela não se move. Então, as suas ações, as suas atitudes ausentes não são equivalentes àquilo que ela pensa e àquilo que ela sente. Ele não tem um amor verdadeiro. Porém, quando há uma ação movida por uma intenção genuína, então aí existe uma boa obra, uma boa ação. Então nós vemos, dentro da palavra do Senhor, que existe algumas correntes, algumas pessoas que chegam a dizer que aqui Eva, ela estava pensando que o seu primeiro filho, o primogênito, como ela ainda não havia tido experiência de morte, como ainda ninguém da família havia morrido, ela pensava que viveria muito e que também os seus filhos viveriam muito, mas que o primogênito era muito especial. E que o primogênito, Caim, justamente ele, era aquele que era o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que terminaria com o domínio da má inclinação e de Satanás, do mal, sobre a terra, do pecado. Então, dentro deste pensamento, algumas pessoas interpretam este texto como que Eva, ela adquiriu um varão, e ela dizendo as suas palavras, que é Jeová, que é o Senhor. Então, ela acreditava, nesta linha de pensamento, que aquele seu primeiro filho primogênito, o qual ele adivinha de uma promessa, que no pensamento, na esperança, na expectativa dela, ele viria e ele restauraria já todas as coisas. Esse seu primeiro filho, o qual era o próprio Senhor. Porque existe também esta tradução, este pensamento, segundo o texto. Mas nós vemos que não é bem assim. Que o pensamento do homem é totalmente diferente dos pensamentos de Deus. E que agora Abel, um homem que vai crescendo, apartado, um homem que vai cuidando de animais, que são vida também, mas que são vida que tem uma alma, né, que são animais, diferente de frutas, legumes, verduras, ervas. E estes animais que possuem uma alma, que possuem sentimento, que possuem sangue que corre dentro das veias, que um coração que pulsa também, parecido com um homem, que possuem um espírito não racional, mas um espírito que também foi soprado por Deus para que eles pudessem respirar e viver, não como o homem é um ser tricotômico, sendo no espírito, alma e corpo formados, mas que os animais também possuem uma pneuma, possuem um espírito, um fôlego, um sopro nas narinas. Os animais também possuem uma nefesh, eles possuem uma vitalidade, uma alma que carrega sentimentos, que carrega vontades. Então, nesse sentido, Abel ele estava cuidando de almas. Quando ele vai sacrificar ao Senhor, ele está sacrificando, ele está dando o melhor daquilo que é dele, daquilo que ele possui. Almas para o Senhor. Ele está dando almas, devolvendo aquilo que é do Senhor, aquilo que é de Deus. Ele está devolvendo almas. Pelo que o Senhor, ele se agrada do arrependimento de Abel. Porque quando Abel ele sacrifica um animal, ele inconscientemente, subconscientemente,
no espírito, ele sabe, lhe é revelado que um dia alguém vai sofrer, que um dia alguém vai ser maltratado injustamente, que um dia alguém vai ter que derramar também a sua alma, a sua nefesh, a sua vitalidade sobre a terra, que um dia alguém vai ter que ser sacrificado, tal qual aquele animal, ele está sendo sacrificado para redimir o seu pecado. Quando então nós vemos dentro da palavra do Senhor que Deus ele se agrada da oferta de Abel, ele se agrada do Corban, ele se agrada então daquela minhá, daquela oferta, e então a Bíblia diz que dentro deste sentido, Abel, ele não somente a sua oferta é aceita, como também ele é aceito, porque o que importa é o interior, como ele se comporta diante de Deus no sacrifício. Não foi porque houve animais que talvez fossem mais caros do que frutas, legumes, verduras, ervas. Não foi por causa da quantidade, ou até mesmo por causa da qualidade material que aquilo representava perante os homens, mas por causa do arrependimento de Abel. Abel ele sabia que ele, cujo nome já era humilhado, cujo nome já tinha um sentido de algo inútil, algo vão. Porém, quando nós vemos que ele, tendo esta consciência sua vida inteira, o que ele queria, ele não queria ser importante, ele não queria se sentir importante. Abel, ele só queria retornar a Deus. Abel, ele só queria ter o seu espírito revivido, ter uma comunhão com Deus e permanecer assim. Ele queria ter uma vida, ele queria ter uma vida verdadeira com Deus. Então, dentro deste pensamento, Abel ele estava sacrificando ao Senhor, pensando num todo e também naquilo que sucederia lá na frente. Analisando que o seu irmão herdou a profissão de seu pai, lavrador da terra, mas que ao ser expulso do jardim, na história contada pelos seus pais, o Senhor lhes havia preparado peles de animais, pele talvez de um cordeiro, para vestir a nudez de seus pais. Agora, em sacrifício, ele chora, ele lamenta, ele se arrepende profundamente, ele venera, ele adora a Deus e ele quer retornar ao estado anterior. Ele agradece a Deus, ele está com o coração humilhado, humilde, voltado a Deus, e ele está copiando as obras de Deus. Agora, aquelas vestes daquele animal é uma memória para ele. E ele agora, em sacrifício, ele sabe que um dia alguém vai ter que se despir de suas vestes, do mais importante que ele seja. Ele vai ter que se despir, ele vai ter que se tornar uma vergonha para cobrir a sua vergonha. Então agora o seu sacrifício torna mais sentido quando ele se humilha, quando ele agradece a Deus e quando, num sinal visível, Deus ele trabalha no ser de Abel, de maneira que Deus ele responde de alguma forma sempre a Abel, e isto causa inveja em Caim. E Caim, a ira, a inveja vai crescendo sobre o seu irmão Abel, porque as suas obras são boas.
As suas intenções são outras, as suas atitudes, seus pensamentos são outros. Pelo que acontece, então, o primeiro homicídio na Bíblia Sagrada. Porém, no ato deste lastimável ocorrido, a Bíblia Sagrada ela fala que o sangue derramado sobre a terra de Abel, os sangues, a palavra lá é a multidão de sangue, ou muito sangue, a palavra lá é plural, damim. O muito sangue derramado de Abel clamava desde a terra, e Caim ouvia o sangue, a alma de Abel clamando por justiça. No livro de aos Hebreus diz que Jesus, o sumo sacerdote, que oferecendo o seu próprio sangue, um sangue tão justo, uma alma tão justa, que clama coisas muito superiores ao sangue do próprio justo Abel, que oferecia a Deus dons e talentos no ministério, no ofício de servição, de serviço sacerdotal inicial, quando também agora o próprio ungido, Cristo, o capacitador, e capacitado plenamente por Deus, sendo Deus, mas também sendo sumo sacerdote, para oferecer como homem, humilhado, vindo como homem, se despindo de suas vestes reais, da importância de quem ele era, vindo à terra para derramar a sua vitalidade, a sua alma, o seu sangue precioso, que fala coisas superiores, muito mais superiores do que as que fala Abel. Quando clamava por justiça, então quando Abel morre, o seu sangue, ele clama por justiça, logo vem um decreto contra Caim, Deus decreta contra Caim, dizendo: a terra agora é maldita por tua causa, produzirá abrolhos e espinhos, mas ainda, quando plantardes, não mais dará o seu fruto. Maldito serás, e vaguearás de um lado para o outro. Então, aqui a Bíblia ela está falando de uma justiça por causa de um homem pecador, de uma justiça que a terra clama, ela se embebeda do sangue do justo, e ela clama perante Deus, o Criador, e Deus responde. E a resposta de Deus é uma justiça que o homem diz, Caim diz: quem sou eu que possa suportar tão tamanha e severa justiça, decreto divino? Então ele se retira diante da presença da face de Deus e fica vagueando pela terra. E ele não se arrepende, ele não retorna a Deus como fez o seu irmão. Sim, também, quanto mais ao sangue do justo, Jesus, do justo judeu, Jesus Cristo, que derramou seu sangue para que toda a humanidade fosse redimida por ele, se voltasse a ele, fosse beneficiada por ele em todos os sentidos e aspectos. Então um dia também, esta terra vai entrar no juízo, na justiça divina, quando a terra clamar para vingar o sangue do justo, quando a Bíblia mesmo ela fala que os juízos de Deus descerá sobre a terra. Os juízos de Deus virá sobre este mundo. Os homens não mais serão beneficiados porque o tempo da misericórdia e da graça se findará. Então, a água potável que eles tinham, o pouco ainda, a água que eles se beneficiavam dessa terra se transformará em sangue. Então, a terra que eles tinham, com todos os nutrientes, ela não mais produzirá, mas será queimada, juntamente com
as suas ervas, os seus frutos. Então, até mesmo o ar que os homens respiram será afetado. Em todos os sentidos haverá juízo de Deus contra a humanidade. Por isso que Deus ele enviou o seu Filho, para que os homens não pereçam, e perecendo aqui, pereçam eternamente. Porque diz em Malaquias que no seu tempo ele viria, o anjo da aliança, ele viria o mensageiro da aliança, de uma nova aliança, e que também o Senhor enviaria a Elias, como está escrito, ele enviaria profeta, ele enviaria um espírito do profeta Elias no tempo do fim, para restaurar todas as coisas e o coração dos homens se convertesse, se arrependesse, se voltasse às boas obras e fossem realmente convertidos às boas obras, a uma vida com Deus, de maneira que os pais e os filhos seriam então transformados e uma geração, uma família, uma nação, nações fossem abençoadas para que Deus não ferisse a terra com juízo. Porém, a Bíblia fala que o juízo ele vem, inevitavelmente ele vem. Quando o tempo se findar, quando a era da graça, do favor e da misericórdia de Deus se findar, então tudo isso vai se acabar. Então, este benefício, este favor imenso de Deus aos homens se findará. Então, o curto período de vida que os homens têm nessa terra, nisto eles ainda padecerão, nisto ainda eles sofrerão. Muitos até mesmo correrão pedindo a morte, e a morte vai fugir deles. Mas o pior ainda é depois que eles morrerem. Então, está aí uma palavra de conhecimento para a nossa reflexão, para o nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. A paz de Deus.